Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast, aqui, Café Expresso, no canal do Café Católico. Meditações sobre as coisas de Deus. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. No mês de agosto, como vocês sabem, estamos meditando sobre o Espírito Santo na vida de oração. O povo de Deus reza, desde o Antigo Testamento, os preceitos da vida de oração, o Senhor mandou o seu povo clamar e pedir. No Novo Testamento, isso se intensificou porque o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e no auge do seu ministério, Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, disse que era necessário a vida de oração. Ele disse muitas vezes, rogai, pedi, né? E em meu nome, ele até disse, em meu nome. Deixou-nos também uma forma de rezar. Isso temos até hoje a fórmula da oração, chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso. E o Senhor sempre disse para rezarmos. O próprio Jesus, nosso Senhor, viveu a sua vida de intensa oração, porque é necessário para conhecer as coisas de Deus, a vontade de Deus a nosso respeito, é através da oração, porque é pela oração que se abre a vida de intimidade com o nosso Deus. E o Espírito Santo é aquele que influi no nosso coração, inspira, né, a nossa vida para rezarmos. Os apóstolos, nas suas cartas, na transmissão da revelação escrita, mostrou muito, exortou muito a respeito do louvor, da ação de graças, a respeito da oração no Espírito Santo. Vejam, como por exemplo, o texto que São Paulo quando diz: não recebestes um espírito de escravos, mas sabemos o que pedir, mas nós não sabemos o que pedir. Recebestes um espírito de filhos. Romanos 8:15 e o versículo também 26, não sabemos o que pedir. E quem nos ensina a suplicar, a pedir? O Espírito Santo. Tanto que ele, na carta aos Coríntios, diz: ninguém falando com o Espírito de Deus vai dizer anátema seja Jesus. É no Espírito que clamamos, Abba, Pai. Aos Gálatas ele diz isso. Porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito Santo, do seu Filho, que clama em nós, Abba, Pai. É na oração no Espírito que temos esse momento de intimidade. Sempre, como igreja de Deus, fazemos as nossas orações no Espírito de Cristo. Então, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, né? O Espírito que está em Cristo, porque o Espírito Santo é Espírito do Cristo morto e ressuscitado, ele em toda a igreja, como comunidade, e em toda a igreja, como em cada um batizado, ele realiza a unificação de uma igreja orante, de uma igreja que vive na contemplação, na vida de oração. Rezar para contemplar, viver de oração, viver sempre na presença de Deus. É o Espírito Santo que realiza essa unidade. Interessante, veja que há uma só fé, né? Há um só modo de crer, há uma unidade na fé de toda a igreja, há uma unidade de vida sacramental. E essas
unidades, aquilo que é um só, que todos devem seguir, isso também está em nosso coração. O Espírito Santo, ele vem em socorro de nossa fraqueza. Porque a fraqueza está num coração que se divide por conta do pecado. Quanto mais nós pecamos, isso faz com que o coração seja dividido e desagregado, né? Haja uma rachadura e uma desarmonia interior. Essa fraqueza, quem vem em nosso socorro para fazermos as devidas orações na sua justa verdade, é o Espírito Santo. Ele intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26. Gemidos que só são compreendidos por Ele, por Deus, que é para a edificação individual e também o crescimento e a unificação, não só da unidade da igreja, mas a unificação do nosso coração. Com o Espírito do Filho Jesus, de Jesus, o nosso amado Senhor, o Espírito Santo vai infundindo em nós um espírito de adoção filial, uma adoção de filhos, uma certeza que temos que somos filhos de Deus. Nós clamamos, Abba, Pai. Temos a certeza que somos filhos de Deus. E quem dá essa certeza é justamente o Espírito Santo. O Espírito convence o nosso coração de que somos filhos de Deus. Viver para procurar, meus irmãos, é o desejo de contemplar a Deus, e isso só no Espírito e só na vida de oração. É bonito, por exemplo, um texto de Santo Anselmo, bispo de Cantuária, bispo e santo que morreu no século XII, nasceu no século XI, em 1033, e morreu em 1109, já no século XII. Bispo de Cantuária, Santo Anselmo, numa de suas obras, o Proslogium, ele fala sobre o desejo de contemplar a Deus, e isso é a oração. Ele exorta, veja que bonita exortação do bispo, do santo bispo Anselmo: vamos, coragem, pobre homem. Foge um pouco de tuas ocupações. Esconde-te um instante do tumulto de teus pensamentos. Põe de parte os cuidados que te absorvem e livra-te das preocupações que te afligem. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. Entra no íntimo de tua alma, afasta tudo de ti, exceto Deus, ou o que possa ajudar-te a procurá-lo. Fecha a porta e põe-te à sua procura. Agora fala meu coração. E Santo Anselmo agora cita o Salmo 26, do versículo 8. Mas ele diz: abre, agora fala meu coração. Abre-te e diz a Deus: busco a vossa face, Senhor. É a vossa face que eu procuro. Veja, no versículo 7, o Salmo 26 diz assim: ouve, Senhor, meu grito de apelo. Veja, oração. E tem piedade de mim e responde-me. É no Espírito Santo que esta oração vai sendo viva, vai crescendo a certeza que o Senhor vai responder, seja na cruz, seja na espada, seja na doença, seja na saúde, na luz ou nas trevas. Jesus, nosso Senhor, sempre nos responde. Mas para entender isso, tem que entrar na intimidade, como disse o bispo Santo Anselmo. Dá
um pouco de tempo a Deus e repousa nele. Viver de oração no Espírito Santo. Que tenhamos essa graça. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me, Senhor, pela vereda plana dos teus caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até o próximo encontro, meus irmãos. Se Deus quiser, vivamos na oração no Espírito Santo. Amém.